Para você que acompanha Módulo FM em todas as plataformas, hoje é dia dela. Hoje é dia de intimidade com a jornalista e sexóloga Patrícia Fonseca, que passou o feriadão, foi lá visitar a mamãe, voltou, tentou trazer a mamãe de volta, a dona Lázara, mas não teve jeito, né? A mamãe decidiu ficar. Boa noite, dona Patrícia, tudo jóia? Boa noite, eu tô ótima. E você, Tony? Eu tô bom e bonito, como sempre, viu? Isso é ótimo. Que continue, que Deus preserve. Amém, amém. A gente precisa de boas energias para viver, não é? Coisa boa. Como é que passou de feriado? Passei bem, graças a Deus. Passou bem de Páscoa? Passei. Você não tá comendo chocolate? Então. Ficou só na vontade. Passei. E o que não faltou foi chocolate. Porque faz parte, inclusive, do processo, né? Claro. Só quem não tava comendo é você, né? Exato, e tá tudo bem. Não tem problema não, eu ganhei doce de figo, gente. Tá ótimo. Tá bom. Eu amo, aliás. E nem lembrou do negão aqui, viu? Olha pra você ver. Viu? Não, negão comeu chocolate, eu não comi. Né? E você passou bem de Páscoa? Passei bem, graças a Deus. Filhote veio? Nada, veio. Fazendo prova. Sério? Tá lá estudando? Tá lá estudando. Vai fazer engenharia de novo, vai. Estudando. E aí, Tony, hoje mais uma terça-feira, e eu tô achando que é a última terça-feira do mês de abril, e tem mais semana que vem, né? Tá adiantada, né? Eu sou um pouco acelerada. Um pouquinho, né? Eu sou um pouco acelerada. Imagina. Faz parte. Cabeça não para. Coisa boa. Patrícia, me explica uma coisa aqui. O pessoal que quer te encontrar, que conversar com você, outro dia eu encontrei com uma moça, falou, olha, eu tô gostando demais daquela Patrícia Fonseca, como é que eu faço para poder consultar com ela? Primeiro, um abraço para essa moça que gosta do que eu falo, muito obrigada. E me segue lá no Instagram, é Patrícia Fonseca, sexóloga. Aí fala, mas eu não tenho Instagram, eu vou deixar o telefone de atendimento aqui, que a pessoa pode me chamar lá. Tem certeza que vai deixar o telefone? Mas é o telefone da empresa, então tá tudo bem. Então tá. É o telefone da empresa. É o 34, né, que é patrocínio, 99342 1818. 1818! Como é que é? 9342 9342 1818. Isso. Mas para ficar mais fácil, não tem caneta aí para anotar, me segue no Instagram, Patrícia Fonseca Sexóloga, me chama lá que eu te passo o telefone e a gente conversa. Por mensagem de texto, pelo WhatsApp, assim, do jeito que for melhor para a pessoa. Lembrando que eu atendo só mulheres, e aí quais são, né? Quem que procura uma sexóloga para conversar? A sexualidade, ela é energia de vida. Sexualidade é a pessoa que entendeu o propósito dela na vida, que entendeu o motivo de estar aqui e que banca suas próprias escolhas. Porque é muito comum nós encontrarmos pessoas que sofrem na vida e que delegam a culpa do sofrimento a outra pessoa. Eu sofro porque eu tive um pai que fez isso comigo. Eu sofro porque eu tive uma mãe que fez isso comigo. Eu sofro porque meu marido fez isso comigo. Eu sofro porque meu filho é assim comigo. Enquanto essa pessoa não assumir a vida dela do jeito que efetivamente tem que ser, os outros farão ela sofrer. Mas não é importante a gente resolver o nosso passado para poder prosseguir a vida da gente? Impossível não resolver. Impossível. É impossível. E um dos processos que eu tenho dentro dos meus atendimentos é, inclusive, fazer as pazes com o próprio passado para viver o tempo presente. Sexualidade, energia de vida. Energia de vida é tempo presente. Não é futuro e nem passado, é presente. Eu tenho a vida aqui agora. Então, é um trabalho que não substitui o atendimento com um psicólogo. Hora nenhuma substitui. É um trabalho que vai complementar o trabalho de quem já está em tratamento com psicólogo. Tem gente que faz tratamento com psiquiatra. E aqui, na verdade, é uma chacoalhada. É uma metodologia mais rápida, com menos encontros, onde realmente a pessoa é convidada a olhar para a sua realidade nua e crua e trazer aí consciência de quem ela é mesmo. Entendeu? É mais pontual, né? Bem pontual. Bem pontual. E diferente, né, de alguns processos, eu faço muitas intervenções. Eu sou uma mentora, então, enquanto mentora, eu sugiro caminhos. Você tá com um problema nisso aqui? Se a gente pegar esse caminho A, esse caminho B, esse caminho C,
O caminho A te leva a tal destino, o B a tal e o C a tal. E aí, qual que é a sua opção? Mas se a pessoa não quiser escolher, ela não vai para lado nenhum e continua culpando Mas os vem outros. cá, eu vejo todo mundo falar que tem receitinha de bolo, que é só fazer isso, aquilo, outro, porque você vive feliz, satisfeito, né? Não existe. Vamos dar risadas. Quem dera se eu conseguisse fazer uma cartilha com a receita aí para que a pessoa pudesse viver plena, feliz, alegre, contente, com dinheiro na conta e tudo resolvido. Ah, não, mas é só você comprar o meu curso. Eu ensino tudinho. Ai, o Tony tá receitinha de todo bolo. prosa hoje, gente. Todo prosa. Tá prosa e não nega. Patrícia, vamos mandar abraço pra turma que tá sempre te ouvindo? Sim, abraço para todos os nossos ouvintes, para o Salvador lá no Mr. Lance, para minha mãe Lázara que tá viajando e que vai ficar mais um tempo fora. Gostou, hein, dona Lázara? Vou te Deixa. contar, tá fazendo falta aqui, viu? Tem gente que tá levada. Olha, Ô, tá precisando da mamãe puxar a orelha, viu, dona Lázara? olha, até parece. Enfim, eu quero falar aí para todo mundo, né, que tá nos acompanhando, tá nos ouvindo. Quero falar da roda de conversa que eu vou fazer no próximo sábado, que é justamente sobre ativando a sexualidade para trazer consciência da identidade. Vagas esgotadas. Quem quiser participar, manda lá um oi no Instagram que eu deixo nós estamos em lista de espera para a próxima edição, tá? Que não tem data ainda, mas eu vou agendar. Tá, eu já tô contratado para poder servir cafezinho, viu? Tá bom, gente, tá bom. Patrícia, vamos falar de que hoje? Então, falar do assunto que eu mais amo nesse mundo, que é falar para as mulheres, né? E claro que vocês serão beneficiados também. É lógico, eu tô aqui só de butuca. Exato. Hoje eu vou falar sobre a mulher que sabe quem ela é, ela conquista o que ou quem ela quiser. Para com isso, faz isso não. Faz isso não. Faz isso não, porque a mulherada já tá impossível, ainda mais com essas dicas. Então, eita, pelo amor de Deus, tadinho de nós. Mas esse é o objetivo de que nós possamos ter consciência das nossas escolhas. Tadinho de nós, homens, a gente já sofre. Mas isso vai obrigar vocês também, a acelerar o passo. Né? Como dizia minha avó, passar um sebinho na canela, meu filho, e correr para alcançar. Tá bom. Correr, porque realmente a ideia é que a gente tenha consciência de quem nós somos para fazer as nossas escolhas. Então, esse é o assunto de hoje. E mais importante, Tony, do que nós falarmos sobre a sexualidade como energia de vida, é que essa pessoa possa ter condição de viver a vida. Sim. Porque não é difícil encontrarmos pessoas que vivem a vida esperando a morte chegar. Não tem jeito, né? Sabe? Até que quando você se aceita e sabe quem é você vive muito mais feliz e torna feliz quem está ao seu redor também, né? Nossa, bingo, Tony. Pessoas que lidam bem com elas, que se amam, que se respeitam, elas convivem melhor com o outro. Sim. Isso é fato. Isso é fato. Mas então vamos começar a desenhar, né, o nosso programa de hoje de uma forma que seja assim bem clara para quem está do outro lado possa acompanhar o raciocínio. Primeira coisa... Sim. Sim. Primeira coisa que é importante nós falarmos é que a pessoa, e aí vale para homens e mulheres, é ter consciência de si. É a consciência de quem é. Porque nós somos, né, e fomos criados numa sociedade que estabelece que a gente usa máscaras. Se eu estou no meu trabalho, eu tenho um tipo de comportamento. Se eu estou dentro de casa, eu tenho outro tipo de comportamento. Se eu estou numa roda com os amigos, eu tenho outro tipo de comportamento. O que é natural, porque o ambiente vai definir muito o meu comportamento dentro daquilo que se espera, da que as pessoas estão fazendo ali naquele momento. Mas eu tenho que ter uma essência que, independente da máscara que eu estiver usando, aquela minha essência vai me acompanhar em todos os lugares. Entende? Por exemplo, uma pessoa que rouba, vamos pensar assim. Se ela tem isso dentro dela, em qualquer lugar que ela tiver, ela vai enxergar tudo que está à sua volta como uma possibilidade para o furto, como uma possibilidade para pegar. Então, essa é a essência dela. Uma pessoa que tem uma capacidade de acolher as outras pessoas, independente de onde ela estiver, ela vai acolher as pessoas. Isso tem muita gente que fala, isso é o caráter da pessoa, isso é mais ou menos isso mesmo, é o cerne,
é aquilo que define ela. Então, e nós estamos nos perdendo desse cerne em função do efeito manada. O que é um efeito manada? É o que todo mundo está fazendo, eu quero fazer também. Mas você não é todo mundo? E já dizia, né? Como diz a minha mãe, né? Já dizia e diz até hoje, eu não sou todo mundo. Então, a gente precisa ter consciência de quem nós somos. Depois eu preciso ter consciência do que eu gosto e consciência do que eu quero ser e de quem eu sou e do que eu quero pra mim. E é aí que mora o X da questão, o problema. Por quê? Nós nunca tivemos tantas opções de escolhas como nós temos hoje. E ter essa gama de opções deixa a gente meio atordoado. Será que eu fiz a escolha certa? Será que é isso mesmo que eu queria? Será que eu não ia, né? Não seria melhor ir para aquele caminho? Ah, eu escolhi isso aqui, deixei aquilo ali para trás, dá um pezinho na consciência, tem um sentimento chamado culpa. Nós mulheres, então, é muito difícil encontrar uma mulher que ela não é carregada pela culpa. Se ela trabalha fora, ela não tem tempo, talvez, para a família. Se ela não está trabalhando fora e está só cuidando da família, ela sente que ela não está contribuindo de uma forma mais efetiva dentro de casa, apesar da contribuição ser a todo dia, a todo momento. Mas, assim, nós estamos um pouco perdidas diante de tantas opções. Nós não fomos preparadas. Nos últimos 70 anos, o mundo passou por uma evolução que dificilmente passaremos novamente. Em todos os aspectos, da tecnologia, da capacidade de... Então assim, na semana passada, por exemplo, nós tivemos uma lei que já está aprovada e em vigor, que caracteriza também como abuso homens que prejudicam os familiares da vítima, que falam mal da mãe, do irmão, da tia, do filho. Então, já está entendendo a capacidade da pessoa, né, do agressor, do abusador, que ele ataca a família também, e isso também já está caracterizado como crime. Então, nós estamos vendo evolução, nós estamos vendo as coisas acontecerem de uma forma muito rápida, e nós não estamos preparados para isso, não fomos preparadas para isso. Se a gente parar para pensar, Tony, em 70 anos, o sexo para a mulher era meramente por procriação. Claro que tinha, né, o prazer também, mas assim... Não, a mulher não tinha um controle do próprio corpo. E se a gente for olhar com relação de tempo, isso não é muito tempo, isso é pouco tempo, isso foi ontem, né, basicamente. 70 anos. Então, em menos de 70 anos, desenvolveu a pílula anticoncepcional. A pílula anticoncepcional, ela deu uma virada de chave na cabeça e no comportamento da mulher e nós não fomos preparadas para isso. Entende? Eu não estou falando que é errado a mulher ser dona do próprio corpo, mas ela tem que saber como usar esse próprio corpo. É muito ruim quando a gente vê mulheres jovens entrando na vida, começando a vida, achando que o aproveitar a vida é estar cada dia com um homem. É como se o corpo dela fosse o objeto dela. Não, é dela mesmo, ok, mas daí ela cada dia vivendo com um, sem saber o que quer... Mas isso para o homem também eu questiono se vale, né? Um homem que cada dia está aí num lugar diferente, com coisas... E aí, o que ele está construindo da vida? Mas assim, também deu a ferramenta, mas não teve também uma preparação para isso, né? No sentido comportamental, né? Como você disse que não preparou a mulher para isso. Exato. Mas também não preparou as famílias para isso. Não, também, os homens também não foram preparados. Sim, continuou no mesmo como é que eu falo? Lá ainda com a cabeça... No mesmo direcionamento, ainda com a cabeça do século XIX, né? Exato. Hoje, nós estamos em 2025, século XXI, ok? Poucas famílias falam abertamente sobre sexo dentro de casa. Falar abertamente sobre sexo não é colocar filme pornô, não é falar besteira, não é falar que faz e deixa de fazer, não, gente. Isso não é. Isso é desconstruir a capacidade de bons relacionamentos de crianças, adolescentes e pessoas que estão na vida adulta. Falar sobre sexo é falar através da educação, é a construção dentro da formação de respeito. Entende? Não é a gente estar no século XXI com comportamento de século XVIII. Exato. De Brasil Império. Exato. Então, nós precisamos muito trabalhar essa construção
Hoje, gente, é muito difícil vermos mães e pais que sentam com os filhos pré-adolescentes. Na verdade, a gente precisa começar a conversar com os nossos filhos a partir de 7 anos. A idade ideal para a gente conversar com os nossos filhos é a partir dos 7 anos. Por quê? Porque tem uma viradinha de chave e com a internet hoje, com esse mundo aí da comunicação, tem acesso a tudo. Se não falar, ele vai aprender de outra forma. Vai aprender de forma errada. De forma errada. Exatamente. Então, o que acontece? Foi tudo assim, ó, bum, caiu no colo. E agora? O que eu faço com esse tanto de informação? Então, a primeira coisa é parar, respirar. Quem sou eu, mulher, no meio desse contexto todo? O que é importante para mim no meio desse contexto? Quem eu sou? E aí vem o primeiro questionamento. Nós, em termos humanidade, somos muito mais leais do que livres. Que isso, Patrícia? Nós somos muito mais leais às nossas famílias de origem do que livre delas, independente de sermos criados ou não por aquela família. Porque nós temos um senso de pertencimento a algum lugar. Ninguém é filho de chocadeira. Então, eu pertenço a um sistema e eu quero continuar pertencendo a esse sistema. É muito difícil ser a ovelha, não é ovelha negra, é ovelha violeta. Porque a ovelha violeta é aquela que vem e muda comportamento, que ela não vem só para agredir, né? É muito difícil eu ser diferente da manada. E aí eu preciso ser diferente para quebrar um padrão. E eu te dou um exemplo aqui. Eu venho de uma família, um exemplo, né? Eu venho de uma família que todas as mulheres são traídas pelos maridos. No meu inconsciente, eu vou procurar um homem que tem tendência a trair, porque eu quero também ser traída pelo meu marido, porque se eu sou traída pelo marido, eu pertenço àquele grupo de mulheres. Todas as mulheres da minha família são traídas. E se eu não sou traída, eu não pertenço a elas. Isso é muito, muito sério. Mais um exemplo ainda. Eu atendi no ano passado uma mentorada de fora, de patrocínio, que ela me procurou, acho que eu já comentei isso aqui, que ela perdeu a mãe por câncer de mama e ela teve, um tempo depois, o mesmo câncer que a mãe teve. E quando ela teve o câncer, todo mundo muito triste, muito assustado. Qual que é o sentimento que ela teve? De alegria. Por quê? Eu sou igual a minha mãe. Eu pertenço à minha mãe. Ela sentia tanta ausência da mãe dela, que quando ela teve o câncer, ela falou, eu sou igual a minha mãe tá em mim, eu tô nela. Olha o tanto que isso é forte. Teve a conexão, né? Exato. Diferente da mãe, ela teve cura. Quando ela teve a cura, qual que é o sentimento que ela carregou? De culpa. De culpa, de tristeza total. Por quê? Porque a mãe não teve e eu tenho. Então, será que eu pertenço à minha mãe também? Então, diante de um cenário que a gente pensa, a mulher teve, né, a cura do câncer e ela ficou triste com aquilo. O trabalho com ela foi de entender essa lealdade sistêmica para que ela pudesse assumir a vida dela e ter consciência de quem ela é. Não é um trabalho fácil, a gente não faz isso do dia para a noite. É uma construção, porque a partir do momento que uma mulher engravida, ela já, de certa forma, traça um script de vida para aquele filho que está no ventre dela. E aí começa-se a trazer esse script para a vida, a começar pelo nome. O nome que a pessoa recebe diz muito sobre o que a família está querendo dela. Mas diz muito. Porque eu não vou dar um nome para o meu filho se não for um nome de uma pessoa que eu gosto, que eu admiro, de alguém que fez a diferença na minha vida, de um vizinho que é uma boa pessoa, de alguém que tem um comportamento diferente. Eu dou nomes ao meu filho de acordo com nomes que eu já conheço e que são pessoas importantes para minha vida. Senão, eu não dou esse nome. E aí, quando vem assim, a pessoa vai chamar Júnior, né? Antônio Júnior, né? E aí? E tem gente que é totalmente contra isso. Eu sou um deles. Exato. Por que você é contra? Acho que não faz sentido. Exato. Mas, na verdade, quando a pessoa recebe o nome e que é de outra pessoa, o que se espera dela é que ela tenha aquele comportamento igual àquela pessoa que está sendo homenageada com o nome.
É muita sacanagem com quem recebe, né? É seguir um padrão sem dar à pessoa o direito de escolher o que ela quer ser, entende? Então, o primeiro script que nós recebemos da nossa família está no nome. Então, se você está aí do outro lado, ouvindo, vendo a gente ou ouvindo, pergunte para os seus pais, para a sua família, qual que é a origem do seu nome. E você vai descobrir muito sobre a expectativa que a sua família colocou em você, de acordo com o nome que você tem. E a gente nem pensa, nem para pensar sobre isso. Você já disse isso, que o nome da gente já diz muito, né? Diz muito sobre o nosso... é o primeiro script que se espera da gente. Tipo assim, eu espero que você faça isso. Não, eu tenho um filho, eu espero que ele seja médico. E isso é tão sério que eu vou trazer um exemplo meu aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos guardar esse exemplo aí um pouquinho. Ótimo. O tempo voa. Deixa a gente tomar uma aguinha e daqui a pouquinho a gente está de volta com Intimidade de hoje com a jornalista e sexóloga Patrícia Fonseca. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Intimidade com a jornalista e sexóloga Patrícia Fonseca. Conheça seu corpo e ative sua sexualidade. Supere dificuldades e seja feliz em sua melhor versão. Intimidade, toda terça à noite na Módulo FM. De volta com Intimidade dessa noite com a jornalista e sexóloga Patrícia Fonseca. Hoje falando sobre Patrícia. Hoje nós estamos falando sobre a mulher que sabe quem ela é, conquista o que ou quem ela quiser. Jesus. Exato. Antes de ir pro intervalo, a gente estava falando sobre a relação com os nomes que as pessoas têm. Exato. Né? Compreender a história, a gente vai ter que compreender quem nós somos, né? Sim. A expectativa que se tem por trás disso. E você ia dar um exemplo de sua família. Exato. Não, um exemplo meu mesmo. Quando eu engravidei, falei que se fosse menina eu daria o nome. E aí, entre escolher um nome ou outro, veio Lucas. Eu adoro esse nome. E tem vários amigos que têm nome de Lucas, mas não foi para homenagear nenhum amigo. Foi para não homenagear, mas foi em função de São Lucas, que era médico e que acompanhou Maria depois, né, que Jesus se foi. Eu li o livro dele, maravilhoso, um livro assim, né, de umas 500 páginas, contando a história do apóstolo Lucas, pelo comportamento dele. E ele ajudava as pessoas, ele ouvia as pessoas. Então, passa-se o tempo. Hoje, meu filho está com 19 anos e ele tem características de um excelente ouvinte, de ter esse cuidado com a pessoa, o que interferiu diretamente na escolha do curso que ele está fazendo. Então, assim, quando ele começou a fazer um curso, depois mudou e está fazendo outro, quando foi para fazer essa transição de curso, eu me lembrei na hora, falei, gente, o primeiro script que eu dei para o Lucas foi esse, mas assim, no inconsciente. E eu chamei ele para conversar. Falei, você que está querendo fazer essa escolha para me agradar ou em função de algo que é seu? Não, mãe, é meu mesmo. Tanto é que foi para terapia, falei, não, então vamos fazer uma escolha consciente daquilo que realmente faz a diferença para você. E realmente é algo assim, isso parece que está na pele da pessoa. Então, o seu nome diz muito sobre você, vai atrás de entender a origem, o porquê. E quando tem dois nomes, né, que pega o nome do pai, o nome da mãe, mistura e forma um, quando é um tio, aqueles nomes super diferentes, procure saber, porque o comportamento dessas pessoas que deram origem ao seu nome vão impactar diretamente no seu comportamento. E isso, assim, é no subconsciente. Acho que a gente tinha que desenvolver um scanner, né, para ler subconsciente. Tony, se a gente fizer isso, nós vamos ficar milionário. Vamos começar a investir. Nossa, uma pesquisa aí, ó. Pesquisa nisso. Pensa. O que a gente precisa entender, né? Voltando aí para a questão do tema. Nós estamos numa transição, numa evolução, numa revolução que nunca se viu e não fomos preparados para isso. E hoje, se a gente for seguir o script de uma pessoa mesmo, o que se espera dela? Ela nasce, ela cresce, ela estuda, ela trabalha, ela casa, ela tem filho. E parece que espera-se que seja tudo nessa ordem, assim. E quem disse que esse é o certo? Quem disse que tem que ser assim? Sabe? Então, espera-se muito. Tanto é que a pessoa, quando ela está estudando, depois ela já trabalha, quando começa a namorar, a primeira pergunta, quando que vai ser o casamento, né, Alex? Quando vai ser o casamento?
Isso foi uma direta, assim. Bem objetiva. Bem objetiva, assim, bem direcionada. Coitado, meu amigo. Aí quando casa, casou, já começam as perguntas. E aí, quando vem bebê? É isso mesmo. E aí, quando vai vir bebê? É automático. É automático, parece que você tem que seguir uma linha assim, ó. E ela é uma cronológica com tudo. Por que tem que ser assim? Por quê? Porque a nossa sociedade estabeleceu que essa é a forma certa. É o que a gente vive há anos e é isso que dá certo. Mas será que tá dando certo? Ah, não, não tem como ter um filho sozinha, não, porque precisa da família tradicional, que é construída pelo pai, pela mãe, pelo filho, para essa família ter sucesso. Quem disse que quando tem o pai e a mãe juntos, o filho, quando nasce, tem garantia de sucesso? Que peso está colocando nesse filho? E quem disse que o fato de ser uma mãe solo, um pai solo, não pode fazer um filho aí, não pode educar um filho para realmente ser um filho leve, feliz, fazer as suas próprias escolhas, consciente, com responsabilidade? Uai, eu mesmo fui criado por muito tempo pelo meu pai. Só eu e meu pai. E depois teve a presença da minha tia e tudo, mas nunca teve assim os dois juntos. Eu não tive essa figura de pai e mãe juntos. Nunca tive. Tá, ok, tem as carências, tem as dores, todo mundo tem. Gente, não tem ninguém nesse mundo que não tem um trauminha de vida, não. Sabe? Por isso eu sou infeliz? Não. Mas a vida segue. E a gente precisa ter consciência de quem nós somos. Nós precisamos trazer consciência que eu tô dentro desse balaio de gato que é família, vamos dizer assim, porque é um balaio de gato, uma mistura, não é? Eu tô aqui, o que é importante para mim aqui dentro? O que a gente vê hoje muito comum? As pessoas culpando os pais, os tios, os avós, o irmão, porque eu não tenho sucesso na vida, porque eu não consegui fazer as coisas, porque teve alguém que me barrou de alguma forma. Porque eu tive alguém que não me instruiu, que não me deu capacidade. E será que sempre foi assim? Então quer dizer que para a pessoa ter sucesso na vida e para ela conseguir fazer a sua vida acontecer, ela sempre vai depender de outra pessoa? Não, não mesmo. Isso não existe. A gente não recebe, nós não estamos aqui para receber tudo de mão dada, tudo de mão beijada, né? E aí quando fala-se de mulher especificamente, Tony, até a década de 70, a mulher ela era criada para casar, para ter família. Tanto é que a mulher não tinha CPF. Ser uma boa dona de casa, né? Exato, ela não tinha CPF, então ela saía da casa do pai e ia para a casa do marido. Por quê? Porque como ela não tinha condição de se sustentar, ela precisava de ter um homem para sustentá-la. Ela não tinha opção de escolha. Não tinha. E aí ela saía né? Eu tenho clientes que falam, eu saí de uma prisão e fui para outra. Olha o tanto que isso é pesado. E aí ficaram viúvas, às vezes muito novas, falando, nunca mais eu quero relacionamento. Posso ficar com uma aqui, outra ali, mas casamento nunca mais. Por quê? Porque é tanta ferida em função de relacionamento que essa pessoa não se abre mais para viver outro relacionamento. Então, o que nós precisamos trabalhar aí? Nós precisamos entender que não é porque na minha família, as mulheres sofrem nos casamentos, os homens sofrem com as mulheres que têm, os homens precisam quase morrer de trabalhar para conquistar alguma coisa, que eu tenho que fazer igual. A consciência de quem eu sou define o meu script de vida. Eu recebi algumas tarefas da minha família, mas e quais são as tarefas que eu me dou? Eu não tenho autorização da minha família para eu ir para a vida, mas a vida te dá autorização para você ir. Se os seus pais, se sua mãe não te libera para você ir para a vida te dá autorização. E aí a gente vai numa concepção, que eu também já falei sobre isso, mas eu quero trazer novamente, que é a construção do indivíduo saudável. A gente precisa ter essa definição muito clara. Eu sou feita por Deus, certo? Nós somos feitos por Deus, independente da religião, independente da crença que nós temos. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrestre. Então, eu sou um ser espiritual. Esse espírito foi feito por Deus, certo?
Deus me fez, e aí usa os meus pais como um instrumento para me trazer aqui na Terra. Então, através do pai e da mãe, eu venho enquanto experiência terrestre aqui. E isso já começa mais mas eu já venho pronta enquanto espírito, e aí eu começo a formação dentro do meu lar, dentro da minha família, ok? Enquanto criança, o que eu vejo em casa é a minha verdade. E aí eu começo a conviver em comunidade em função da minha família. Essa comunidade também interfere no meu comportamento. E aí eu vou para a adolescência. Na adolescência, algumas coisas já começam a cortar um pouquinho esse cordão da minha família. Eu começo a viver as minhas experiências, os fatos, os acontecimentos da minha vida. E isso eu já começo a entender que eu não estou atrelada, ligada 24 horas, 100% na minha família de origem. Depois, eu passo a escolher as pessoas que eu quero conviver. Porque a partir da adolescência, eu já faço as minhas escolhas. E isso eu vou, de novo, voltar lá na educação dos nossos pais. Aquela pessoa não é uma pessoa para você andar. Escolhe melhor com quem você anda. Porque sim, as pessoas interferem em quem nós somos. É importante escolher com quem nós convivemos. Se eu estou convivendo com pessoas positivas, com pessoas que têm um olhar de oportunidades para a vida, automaticamente eu vou ser uma pessoa que tem oportunidade para a vida. Se eu convivo com pessoas que só trabalham e bebem, trabalham e bebem, trabalham e bebem, o que eu vou fazer? Trabalhar e beber. Trabalhar e beber. Se eu estou num grupo de amigas que todas traem os maridos, o que vai acontecer comigo? Vai ser traída. Eu vou trair. Ah, você vai trair? É porque o marido Falei, eu estou no grupo de amigas que todas as amigas traem os maridos. Ah, sim. Fala, não, mas eu não sou Maria, vai com as outras. Não, não é isso. É porque tudo que eu estou convivendo, em primeiro momento eu posso estranhar, mas depois aquilo fica normal para mim. Entende? Aquilo fica normal. E nós somos seres tão adaptáveis que a gente se acostuma, por exemplo, com mau cheiro. A gente acostuma com mau cheiro. Eu tenho um nariz super, aguçado, assim. E aí, por exemplo, tem um cheiro ruim perto de mim. No primeiro momento eu sinto, mas se eu ficar 24 horas com aquele cheiro perto de mim, a gente acostuma. O ser humano, ele se adapta ao meio. Então, as pessoas que eu estou convivendo definem muito o meu comportamento. Não, Patrícia, você tá parecendo papo de mãe, né? Não, mas é papo real mesmo. As pessoas que eu convivo, elas impactam no meu comportamento. Com quem eu escolho conviver, com quem você escolhe conviver. Com quem você, que está aí do outro lado, está convivendo. Quais são os seus amigos? Essa história de falar que homem, depois que homem casa e ele continua com aqueles amigos solteiros, querendo ter aquela vida de solteiro que ele tinha antes de casar, isso dá ruim. Isso não dá coisa boa. Não adianta. Não vai dar, não vai prestar. A gente tem que andar com quem tá no mesmo ritmo que a gente. E ponto, nós somos seres influenciáveis. Uau! Somos. Todos nós, sem exceção, tá? Então, vamos lá. Voltando lá no meu raciocínio. Eu sou um ser espiritual, fui criada por Deus. Os meus pais como instrumento para me dar a vida. E eu tenho comigo o melhor do meu pai e da minha mãe, que eu tenho a vida. Eu tenho a grande magia da vida, foi aqui na fase terrestre, é dada pelo pai e pela mãe. E eu recebi do meu pai e da minha mãe. Se eles são bons ou ruins comigo, não importa. Eu estou com o melhor deles em mim. Depois, a comunidade que eu estou inserida, isso vai interferir, mas enquanto criança e adolescente ainda, depois eu vou aprendendo a fazer as minhas escolhas, os fatos que acontecem comigo, lembrando que os fatos não me definem, mas eles me ajudam na construção de quem eu sou. Uma mulher que passou por um abuso na infância e na adolescência, o abuso não pode definir quem ela é. Por isso que ela precisa cuidar disso e ter um olhar diferente para que ela possa assumir a vida e ter autorização para ir para a vida. Bom, e aí depois eu escolho com quem conviver e, por último, quem eu quero ser. Essa é a pergunta mais fantástica que nós temos que fazer para nós mesmos. O que eu quero ser? Porque as pessoas também não sabem definir. Nós, mulheres, então, com esse tanto de escolhas, muito difícil a gente ter na ponta da língua o que você quer ser, o que é importante para você. E por que nós não conquistamos o que nós queremos? Porque cada dia nós estamos querendo uma coisa. Igual tem aquele ditado, né? O sujeito entrou no elevador
Aí ainda tinha assessorista, né? E o assessorista perguntou para qual andar. Eu falei, tanto faz, eu já errei o prédio mesmo. Então, quer dizer, se você não sabe quem que você quer ser, tanto faz para onde que a vida vai te levar. Exatamente. E a construção mais importante para a mulher, e aqui falo assim, ó, a mulher ela tem um papel fundamental, é a mulher que escolhe o homem com quem ela vai casar. É a mulher que escolhe, não é o homem que escolhe a mulher, é a mulher. O homem pode querer aquela mulher, mas daí é ela que vai escolher casar com ele ou não. É a mulher que escolhe ser mãe ou não. No momento que a mulher descobre que ela está grávida, se ela quiser interromper essa gravidez, eu não estou levantando a bandeira, por favor, é só uma colocação. A gente tem que tomar cuidado com o que fala, né? Muito, né? Então, assim, se a mulher quiser interromper a gravidez, ela interrompe e ninguém fica sabendo. Ninguém, porque o corpo é dela. Então, assim, a partir do momento que ela tá grávida, não fica escrito na testa, eu tô grávida. É uma consciência dela. Ela sabe. Se ela quiser interromper, ela busca um método e interrompe a vida que segue. Tá vendo o poder que nós mulheres temos nas nossas mãos? E a gente não sabe fazer uso disso. Por quê? Porque nós não paramos para pensar assim, o que é importante para mim? Casar é importante para mim? Ter filho é importante? E aí, vamos pegar essa construção, por exemplo, de ter filho. Como nós mulheres somos taxadas, né, recebemos pedradas quando fala assim, eu não quero ter filho. Por quê? Porque parece que é um pecado a mulher que não quer ter filho. Por quê? Qual é o problema ela não querer ter filho? É um direito dela. Até porque o peso maior da maternidade recai sobre as mulheres mesmo, ponto final. Salvos os casos, mas a maioria recai sobre a mulher. O peso maior da maternidade, o peso maior de ter um filho está na maternidade, é da mulher. E ela pode ter a escolha de não ter filho. Ela não tem que ter filho para agradar ou para cumprir um script de sociedade. Mas quantas mulheres de verdade estão preparadas para esse papo, para esse assunto? Para falar assim, não, realmente eu não vou ter filho e eu banco a minha decisão. E aí vem uma pergunta, e quem que vai cuidar de você quando você estiver velho? E quem diz que filho tem obrigação de cuidar de mim? Entende? A gente precisa desconstruir essa ideia de que eu vou precisar de alguém para cuidar de mim sempre. Eu sei que a velhice chega para todo mundo e é justamente por isso que a gente tem que se preparar para ela. E a gente volta lá no início, né? É pensar, agir no século XXI com cabeça do século XIX. Exatamente. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos, em meio a tantas opções, definir quais são aquelas opções que fazem sentido para nós. Mas para isso eu tenho que ter consciência de quem eu sou. Como que eu vou tratar a questão da energia sexual da mulher, por exemplo, porque são 2 trabalhos que eu tenho. Nem toda mulher tá ali comigo porque quer trabalhar a questão da energia sexual dela. Ela tá trabalhando a sexualidade como energia de vida. E a questão da energia sexual pode acontecer ou não se ela quiser. Sim. Mas como que eu trabalho a consciência de relacionamento, de fazer escolhas, de mudar a concepção do casamento dela, por exemplo, se eu não trabalho a identidade da mulher? Então, a mulher que sabe quem ela é, o poder que ela tem dentro dela, ela conquista quem ou o que ela quiser nesse mundo. Por quê? Porque nós somos resilientes, obstinadas, a gente tem uma capacidade, a gente não tem a força bruta que os homens têm, mas a gente tem uma capacidade gigante de fazer as coisas acontecerem. A gente tem uma visão sistêmica do todo, diferente dos homens também. Não estou diminuindo vocês, não. Ah, bom. Tá? Ah, bom. Já ia começar a reclamar aqui. Não é diminuindo. Eu estou trazendo consciência da potência feminina. Por quê? Porque muito se fala de potência masculina e nada se fala de potência feminina. Tem aí o termo empoderar a mulher. Como se... Eu não gosto de usar esse termo. Porque o empoderar vem de dar poder a ela, mas ela já tem. Precisa só ativar. E a gente ativa não é com coisas do outro mundo. Porque tem mulher que quando ela tem consciência de quem ela é, ela decide que ela quer ser mãe. E ela tem um parceiro que tá naquilo com ela, tudo bem, eu vou para fora trabalhar, eu vou ser provedor e você vai ser a mãe. E a mulher tá plena na maternidade dela. Ela tá ali inteira naquela maternidade.
E é muito lindo você ver uma mulher que é plena de quem ela é. Tem mulher que fala, eu não quero ter filho, eu não quero casar, eu não quero ter filho, eu vou pra vida, eu quero conquistar, quero trabalhar, quero conhecer o mundo, mas ela tá plena naquela decisão dela. Ela tá inteira naquela decisão dela. O grande problema que nós temos é por quê? Porque nós mulheres não nos sentimos inteiras naquilo que nós fazemos, porque sempre parece que tá faltando alguma coisa. Por quê? Porque esperava-se algo de mim e eu tô fazendo algo diferente, então aquilo não tá casando. E eu tenho muito medo de não pertencer mais à minha família de origem, porque nós somos muito mais leais do que livres. Quando eu tomo consciência de quem eu sou, facilita o processo das minhas escolhas, sem culpa, sem peso e com mais leveza. Ok, Tony? Cistinho, guardadinho no vidrinho. Então pega aí, se manda para todas as suas amigas aí, para todas as suas amigas ficarem conscientes de quem elas são. Bom, nesse sentido sim, né? Mas assim, com muito cuidado. Os homens ganham com isso. Com muito carinho. Tony, os homens só têm a ganhar com mulheres conscientes de si. Não, sim. Entende? Por quê? Até porque se você tem do seu lado uma mulher que é consciente de quem ela é, da capacidade dela, decidida, ela vai, inclusive, contribuir com você no seu processo também. Sim. Entende? E pensa, 2 pessoas inteiras dentro de um relacionamento têm a capacidade de fazer esse relacionamento fluir de uma forma muito mais saudável. Muito. Sem dependências. Inclusive, a dependência emocional tá nesse fato da pessoa não ter consciência de quem ela é. Só isso. Isso já resolve muita coisa. Nossa, mas assim, tira nuvens e nuvens de cima da gente. Isso é fato, não é? Patrícia, obrigado por mais uma aula de hoje. Imagina. Essa foi uma aula, foi fantástico. Foi bom, não foi? Foi bom. Tô pegando aqui qual que vai ser o tema da semana que vem. Você tava achando que ia ser perguntas e respostas, né? Tá doido pra fazer isso. Nossa. Tá doido. Semana que vem. Porque na outra semana, né? Semana que vem. Semana que vem. Por que as mulheres fingem orgasmo? Por quê? Uau. Por quê? Semana que vem. Então a gente fala sobre isso. Tá bom. Tá? Obrigada, Tony. Obrigado pra você que tá nos acompanhando. Mais uma vez eu vou deixar meu Instagram, Patrícia Fonseca Sexóloga. Me segue lá. Atendo só mulheres. Pode me chamar que a gente já marca um atendimento também. E semana que vem vamos falar sobre o motivo pelo qual as mulheres fingem orgasmo. Por que será? Então tá bom. Patrícia, até semana que vem. Até bom semana descanso. Que vem. Obrigada. Boa noite. Durma bem. Tô até com o olho pequenininho já. Aquela dor com as galinhas no puleiro. Um abraço. Esse foi o Intimidade desta terça-feira com a jornalista e sexóloga Patrícia Fonseca, que volta na próxima semana. Daqui a pouquinho eu tô de volta. Intimidade com a jornalista e sexóloga Patrícia Fonseca. Conheça seu corpo e ative sua sexualidade. Supere dificuldades e seja feliz em sua melhor versão. Intimidade, toda terça à noite, na Módulo FM.